Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Magia do Carvalho. Eu sou Giovana e o tema de hoje é: estranhar o novo não significa que você está errando. Então, para o tema de hoje, que é a continuação do tema central da semana, que é: você já iniciou a caminhada, mas ainda assim enxerga como se estivesse no começo. Eu trouxe esse subtema correspondente a esse tema principal, justamente para a gente verificar pontos dessa mudança de energia, desse padrão de comportamento, né? Que a gente, conforme vai tomando consciência, vai enxergando de outros ângulos, isso acaba, de certo modo, se tornando indicadores para iniciarmos algumas transformações pontuais no nosso dia a dia, algumas adaptações justamente para que sustentar essa energia nova, certo? E identificar esse processo, porque tudo que é novo, ele tende a gerar uma estranheza mesmo. Então, peço licença aos guias mentorizantes, guardiões, para que essa mensagem sirva de contribuição. Peço licença a todas as consciências que agora nessa realidade, entre outras realidades, outros espaços e tempos. Vamos lá? Estranhar o novo não significa que você está errando. Vamos lá. A carta do Sol. Olha, gente, que coisa linda. Sabe aquela ideia de... Sabe aquele tipo de pensamento que é mais ou menos assim: está muito bom para ser verdade? Gente, quando ocorre uma mudança vibracional e também uma mudança de padrão, primeiro de tudo, no nosso meio, gera um caos, gera uma bagunça. Meu Deus, tá tudo dando errado, a gente perde ônibus, a gente perde o carro fura o pneu, uma taxa lá que esqueceu de pagar, enfim. Acontece essas coisinhas. Pra quê? Porque o nosso ego precisa se alimentar de alguma forma com os mecanismos de resistência. E as energias que já estão, digamos, assentadas no nosso campo, elas o quê? Elas começam a se mover. E de certo modo, isso começa, quando você tira algo que está, entre aspas, descansando, gera um esforço inicial e gera uma tensão. Então, quando se trata de mudança de energia, gera o primeiro caos. Depois que digamos assim, pega velocidade, pega um ritmo, uma frequência, a tendência é o quê? A trazer com mais sustentabilidade, com mais sustentação, na verdade, essas energias novas. Traz com mais substância nesse sentido, essas energias novas. E com elas, de novo tipo de padrão, ou seja, é justamente aqueles padrões que vêm bater com nossas crenças, que é o quê? Está muito bom para ser verdade. E vem de começo, vem justamente esses formatos de energia, justamente para quê? Derrubar essas crenças. Peraí, por que tipo, eu penso que é muito bom para ser verdade? Se eu estou me movendo ao modo que, de forma consciente, eu quero transformar a minha realidade através da maneira que eu me observo, da maneira dos meus pensamentos, a maneira que eu me conscientizo com a minha vida, aquela coisa. Ter consciência não transforma a realidade assim imediata, mas faz você pensar de outra maneira. Tem uma mosquinha aqui. De outra maneira, a sua realidade, você começa a ver a vida com outros olhos, andar pela vida com outro movimento. Então, para essa energia principal, essa primeira energia que vem, é a mudança, essas primeiras energias de mudança, elas vêm justamente em contrapartida com aqueles tipos de crença que bate de frente com como fosse
pequenas muretas, de pequenas barreiras para que o que é bom, o que é bom, o que é agradável e aquilo que é, em tese, o que tem que ser aceito, ele vem justamente para bater isso com essas barreiras. Tipo assim, ó, tá muito bom para ser verdade. Claro que tá muito bom para ser verdade, e é verdade, porque você fez esse movimento. Então assuma isso na sua vida. Assuma isso é verdade, isso é real, isso é sustentável. E tudo que aquilo também que está relacionado a exemplos, a pequenos prazeres momentâneos. Vou dar um exemplo assim, de quando a gente está muito cansado e tende a tentar regular as nossas emoções, nosso cansaço com alguma coisa gostosa, exemplo, ou um doce, ou uma música, ou ficar maratonando série. De certo modo, são coisas que são legais, são boas, mas tudo em excesso prejudica, mesmo que seja no modo de descanso, né? Então, até para esses condicionamentos, essas situações que acabam, digamos, para a gente, a maneira que a gente tenta se regular, isso é tranquilo, é normal, isso é inofensivo. A gente começa a pesar, não que isso se torne perigoso, mas a gente começa a pesar nossas atitudes no sentido de, não, peraí, mas por que eu tô me dopando de açúcar? É porque eu tô me exagerando, eu como até doer meu estômago, por que eu tô fazendo isso? Porque eu estou me machucando. É nesse sentido, a gente começa a ter uma sensibilidade maior com o nosso corpo e com a maneira que a gente se relaciona com os nossos recursos. E no primeiro momento, a energia vem para rebater aquelas crenças que principalmente de merecimento, porque está muito bom para ser verdade, está relacionada à questão de permissão e merecimento. E se você está nesse movimento, é correspondente. O que vem na sua vida é correspondente. Nesse sentido. Certo? Vamos dar continuidade? Estranhar o novo não significa que você está errando. Rei de copas. E olha que interessante. Não pense que eu vejo muitos aqui no sentido de Giovana, mas as coisas eu vejo nitidamente que a minha realidade mudou. A maneira que eu me vejo, a maneira que eu me relaciono. Eu fiz, entre aspas, uma faxina nas coisas da minha vida, seja excesso de regulações, né, para tentar esconder alguma falta, tentar me acolher com mais amor, tentar observar mais o meu meio, fazer coisas pontuais que de fato ficam agregando para minha realidade. Assim, nesse movimento, pessoas que foram filtradas, mas Giovana mudou minha realidade, ela é real, minha mentalidade, até a minha rotina, eu vi que ela melhorou de certo modo, apesar da correria do dia a dia. Mas eu pensei que eu ia ficar, tipo, mais feliz, mais eufórica. Aquela coisa. Quando a gente começa a entrar num processo de maturidade diante das transformações da vida, a gente não recebe essas transformações de forma muito excessiva. A tendência é o quê? Não é que é normalizar, mas você reconhece o movimento. No sentido de, então quer dizer que uma coisa é boa na minha vida, eu não vou ficar saltitando igual uma criança. Se quiser saltitar, tranquilo.
mas a maneira que é recebido, você, tipo, não gera aquele impacto de euforia, não dá oscilações, a tendência é o quê? É estabilizar, no sentido de que aquele sentimento, aquela emoção, ela já tem um grau de lapidação e maturidade, então, de certo modo, essa postura, ela vem justamente para quê? Beleza, eu recebi um copo d'água, não vou ficar pulando, porque se eu pular vai ficar derramando, ou seja, não ocorre escape de energia, porque até a maneira que a gente se relaciona com nossas emoções, elas podem ser formas de nos carregar energeticamente ou fazer a gente perder energia. E a tendência é o quê? É gerar um equilíbrio, né? Vai ocorrer tipo, eu pensei que de fato ia ocorrer de eu ficar muito assim feliz, aquele sentimento de felicidade. Eu me sinto satisfeita, eu me sinto equilibrada, as coisas estão tudo bem, tá tudo certo. É uma maneira de se reconhecer diante dessa realidade. Então, desse primeiro, outro segundo sinal que está relacionado à questão desse novo, não necessariamente vai ter aquelas alterações, aqueles picos de euforia, aquela coisa de ficar com até a bochecha dolorida de tanto sorrir. As coisas vêm com tranquilidade, vêm com maturidade, por conta que há uma consciência em relação a esse movimento. Então, o corpo, a mente, tudo que é meio que preparado, exemplo, você vai viajar. Eu vou preparar as malas, comprar passagem, tudo mais. Gera uma expectativa, mas não é algo que tipo que vai fazer você sair da sua base. Por quê? Porque você tem teve um reconhecimento do processo. É mais ou menos nesse sentido, né? E vindo junto com a carta do Sol, é uma questão tipo, eu consigo sustentar a expansão dessa energia, mesmo que eu não tenha, tipo, eu não tenha propriedade da dimensão dela, mas eu me mantendo no meu centro e me abrindo para os aprendizados, eu consigo gerar consigo estar sustentando isso na minha vida e prolongando essa energia para que ela possa amadurecer e permitir que seja solo para as outras energias, ou seja, para outras mudanças, para as outras, toda essa adequação energética mesmo, nesse sentido. E vamos lá. Cavaleiros de Paus. Aqui, o que eu quero dizer? Sabe aquela coisa de, até pela a própria energia que vem uma vazão grande, você ter total, digamos, você consegue, deixa eu dar um exemplo. Aí eu sou acostumada a andar 80 km por hora, porque eu me sinto mais segura. Digamos que você está andando 150. Só um exemplo, tá, gente? Não vão andar 150 por hora aí não, porque acho que isso nem pode. Mas o que acontece? Eu me sinto segura e tranquila dirigindo em alta velocidade, nesse sentido. Quando a energia vem e vem com em abundância, e vem ideias, e vem recursos, vem oportunidades, eu não fico assim, ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Não, está na paz, está na tranquilidade. Porque aquele trabalho que eu queria tanto, ele virou. Eu consigo abrir uma academia perto da minha casa, eu vou treinar. Porque agora eu vou viajar. Eu passei naquele mestrado. Então, tipo, as coisas elas tendem que abrir, ficar abrindo os caminhos mesmo. Vai abrindo, as portas vão se abrindo e a tendência é abrir, consequentemente, mais portas. E você não vai se assustar no processo por conta desse preparo.
Entretanto, essa questão desses excessos de mudança de energia e tudo mais, vem a questão do estranhamento, que é o tema do vídeo. E não está errado. É que você não está está habituado ou habituada a mais um padrão mais, digamos, tipo, reduzido das portas, beleza, são pequenas proporções. Eu tinha a oportunidade de abrir uma ou duas portas, assim, e de repente começa a abrir 3, 4 de uma vez, de forma contínua, muita energia, muita oportunidade. E você se estranhar nisso, que vem lá na crença da primeira crença que a gente vem trabalhando, que é o quê? Está muito bom para ser verdade. Faz parte do processo. Por quê? Porque não está habituado. Mas não porque você não está habituado que você não tem os recursos necessários para o quê? Amadurecer durante o processo. Porque tem gente que já tem dependendo do processo de lapidação da própria vida, consegue já administrar de cara isso. Mas se não, você já vai estar numa energia de permissão para aprender durante o processo. Não estou dizendo que vai ser perfeito. Não é isso. O processo não é perfeito. A gente reclama, ego grita, existe resistência, mas a energia nova está ali. Por quê? Porque a gente ainda não construiu um padrão e a gente começa a ficar irritado com nós mesmos. E começa a trazer muita irritabilidade. Mas porque tem muita energia e esse padrão que a gente está habituado não corresponde a esse novo movimento, essa nova estrutura. Então, a irritação ela vem justamente para quê? Começar a tirar as cascas para que ocorra uma nova estruturação que é correspondente a essa nova identidade energética. Entende? Então, hoje, em relação à questão de estranhar essa nova energia, ela não é que está errado. É um processo, é uma caminhada. Conforme você vai caminhando pela estrada, você vai conhecendo a paisagem. E mesmo que ocorra de você dar a volta, voltar para só dar uma olhada no percurso e depois continuar, o caminho não vai ser o mesmo. Por quê? Porque as coisas, energias, elas mudam, o movimento é diferente. Às vezes você passou naquela estrada, está outono, agora é verão. É nesse sentido. Na primavera. Tudo vai depender do grau de abertura, de maturidade. Então, conforme você vai passando pelo mesmo caminho, a estrada você vai ter uma visão diferente por conta dos níveis de lapidação que vai tendo. Questão de maturidade, percepção. Você acaba passando várias vezes na mesma estrada, mas quando você abre a sua mente para essa transformação interna, consegue, né, aproveitar essas energias para seu benefício, por uma canalização de uma abundância, um desenvolvimento interno e externo, a estrada você pode passar 100 vezes nela. Mas se você tem uma mente que está em constante lapidação, você nunca vai ver ela da mesma maneira. E esse processo de estranhar pode ser até no começo, mas depois você entende que isso é totalmente natural. E tudo é aprendizado. A gente não nasce andando, a gente aprende com o tempo. A gente precisa aprender a se comunicar, a gente precisa aprender a se desenvolver no nosso meio. Da mesma maneira que a gente tem que aprender a se comunicar com a nossa energia, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo. E no começo é estranho, mas depois que você começa a sentar uma técnica ou um jeito próprio, ser uma própria assinatura sua, você engata aquilo, as coisas tendem a fluir mais, as oportunidades vêm bem mais, os recursos, ou às vezes o mesmo caminho começa a ver tantos detalhes ricos. É nesse sentido. Então, para hoje é isso. Fica a reflexão. Espero que tenham gostado do conteúdo.
um excelente, agora já tá noite, né? Uma excelente noite para vocês. Até a próxima e tchau, tchau.